Olá, graças a Paz, eu sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra em Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 5. Paulo escrevendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava preso em Roma, a sua primeira prisão romana, por volta do ano 61, 62, e Epafrodito, um dos líderes da igreja ali de Filipos, viaja levando para ele ofertas e leva para ele notícias de que a igreja estava dividida, havia partidos ali, havia grupos ali se dividindo, estava faltando unidade na igreja, sentimento de facção, sentimento de orgulho. E Paulo resolve escrever para eles, dando o exemplo de Jesus. Se nós olharmos em Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, vai dizer que Paulo, durante sua segunda viagem missionária, ele tem um sonho de visão, a qual um varão da Macedônia dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que era uma direção de Deus. Então ele viaja para a cidade, a província da Macedônia, que pertencia a Roma, era território de Roma, e ele chega em Filipos. E em Filipos ele começa o seu ministério, e ali ele funda a igreja de Filipos. Paulo era muito ligado com essa igreja sempre o apoiou, e agora passa-se cerca de 10 anos, ele fundou a igreja de Filipos, talvez anos 51, 52, e ele estava agora preso em Roma, como eu disse. E quando chega para ele as notícias, como estava a igreja de Filipos, ele vai escrever para eles, dando o exemplo de Jesus. Como eu disse, Jesus fez por amor à obra, por amor a Deus, o seu Pai. E aqui vai dizer assim, no versículo 6, 7 passos da humilhação de Cristo. Se você não é inscrito no canal ainda, é um prazer ter você conosco. Toda segunda e quinta uma palavra para edificar a sua vida. Aqui diz assim, no versículo 6, o primeiro passo, Paulo vai dizer assim: o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação por ser igual a Deus. Jesus, ele sendo filho do Deus Todo-Poderoso, tendo a mesma natureza do Pai, sendo o Alfa e o Ômega, ele deixa ali a sua glória. Ele não teve usurpação de falar: não, eu sou igual ao Pai. Ele não fez isso. Mas ele se aniquilou. Diferente de Satanás, que era apenas um querubim ali, que se orgulhou e quis tomar o lugar, tomar a glória de Deus. Jesus não, Jesus ele mesmo sendo na forma de Deus, ele se aniquilou, o segundo passo, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele quis fazer isso, ele não foi obrigado a fazer nada, ele fez por amor ao Pai, mas também por amor à humanidade, e aniquilou. Algumas Bíblias vão dizer, se esvaziou-se da sua glória, da glória a qual ele tinha junto ao Pai, deixou tudo lá com o Senhor, e tomando a forma de servo, o terceiro passo. Ele não nasceu como um filho do imperador romano, que era a nação que reinava e comandava tudo ali. Ele não nasceu como um filho de um sacerdote principal do templo, mas nasceu como um filho de um carpinteiro. Nasceu como um servo ali, um carpinteiro que era servo ali de Roma. Nasceu pequeno, nasceu ali entre os animais, uma manjedoura, num lugar simples. Não foi comemorado, não houve festas ali pelos grandes. Houve festa no céu pelo nascimento de Jesus. Jesus nasceu ali como servo, nasceu para servir. E ele diz mais ainda, fazendo semelhante aos homens. Ele, semelhante aos homens, nasceu como um homem, mesmo sendo filho de Deus, tendo todo o poder, toda a autoridade, mesmo tendo a glória junto ao Pai. Ele nasceu como um homem, um corpo mortal, um corpo que cansava, um corpo que sentia fome, frio, estava ali limitado no corpo de um homem. Mas isso não o impediu de fazer a obra com amor, com maestria. Isso não impediu de andar a pé por toda aquela região ali da Palestina. Não impediu de ir até as pessoas que precisavam ser salvas. Jesus tinha um amor incondicional ao Pai, mas também pelos homens, pela humanidade. Ele fez tudo por amor, porque nos amava.
Ele foi descendo como uma escada, dando passos, descendo para nos resgatar, demonstrando que nos amava. Que amor é esse? Que abriu mão da sua glória e fez por amor. E diz que ele se humilhou a si mesmo. Jesus falou que se ele quisesse, rogava o Pai mandava legiões ali e o salvava, mas ele tinha um sentimento que ele tinha que fazer aquilo, mas por amor, não por obrigação. E nós não podemos fazer a obra de Deus por obrigação, mas nós temos que amar o Senhor, valorizar o que Jesus fez por nós naquela cruz, amar o semelhante, ter um sentimento de empatia, colocar no lugar do outro, se preocupar com as outras vidas, se preocupar com as outras pessoas, amar as outras pessoas. Jesus falou, nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros como eu vos amei. Nós temos que falar, Senhor, me ajuda a amar como o Senhor amou. Coloque sentimento no meu coração, Senhor. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, me enche com o teu Santo Espírito, me enche, Senhor, com a tua presença, me ajuda, me ensina a amar, Senhor. E aqui vai dizer que ele humilhou a si mesmo. Ele deixou ser humilhado, zombaram, riram dele, esbofetearam, cuspiram nele, riram. Fizeram tantas coisas com ele, mesmo ele tendo todo o poder, toda a autoridade, mesmo sendo quem ele era, ele estava ali numa forma humana, simples, sendo humilhado como um cordeiro, sendo levado ao matadouro. No meu lugar, no seu lugar, nós temos que valorizar isso, enxergar o que Jesus está querendo ensinar para a igreja. Paulo estava querendo ensinar ali para a igreja de Filipos, que eles não podiam ser partidários, divididos. Jesus não fez isso. Jesus fez tudo por amor. E nós temos que servir um ao outro por amor. E aqui diz que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus, ele foi obediente. Obediente. Tudo que ele fazia, falava, eu faço como o Pai me ensinou. Eu faço porque está escrito assim, conforme está. Foi obediente ao Senhor. Ele orou no monte, Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Foi obediente ao Senhor. E nós temos que ser obediente à palavra, conhecer a palavra, viver a palavra, buscar ser obediente ao Senhor, obediente a Deus. Há uma luta entre nós, a nossa carne não quer servir ao Senhor, mas o nosso espírito quer servir a Deus, uma luta. Nós temos que alimentar o nosso eu interior com a palavra de Deus, nós temos que orar para que nós possamos ter força de resistir o pecado que de perto nos rodeia e corrermos com paciência a carreira qual nos está proposta, olhando para Cristo, nosso Salvador, olhar para Ele, que nos deu exemplo de como devemos viver aqui nessa terra como cristão. E depois diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu naquela cruz ali. Moisés escreveu que quem morria na cruz se fazia maldito, e naquela cruz ele tomou sobre ele todo o pecado de toda a humanidade. O meu pecado estava ali, o seu pecado estava ali. Ele fez tudo isso por amor, mesmo sendo o Todo-Poderoso, mesmo tendo uma glória junto ao Pai. Ele desfez toda a sua glória e veio aqui na terra como um homem, como um servo, se humilhou ali no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar, e morreu naquela cruz. Mas ele ressuscitou e hoje está à direita do Pai. E Paulo escreve, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome, não há outro nome igual, não há outro nome a ser invocado, mas o único nome é Jesus, o Salvador de Jeová. E diz aqui, Paulo escrevendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou de uma forma que
Não há outro nome a ser invocado, não há outro nome a ser adorado a não ser Jesus. Que todo joelho se dobre, que toda boca confesse que Jesus é o Senhor. Quem sabe você que me ouve não teve encontro com Jesus, hoje é oportuno para você entregar a sua vida ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, vem fazer morada em mim, entra no meu coração, salva a minha vida. Nós temos que valorizar o que Jesus fez por nós. Mesmo sendo Filho de Deus, Ele abriu mão da sua glória, se fez carne, morreu no meu lugar, no seu lugar, para que pudéssemos termos vida, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Então temos que valorizar isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.